Fã de esporte, seja bem-vindo ao nosso Linha de Passe desta quarta-feira. E que quarta-feira, hein? Jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians, soube sofrer. Retranca do Corinthians. Segurou o Flamengo no Maracanã, 0-0. E o Cruzeiro, como de costume, venceu o jogo de ida. É impressionante. Já havia vencido o Santos na ida fora de casa. Já havia vencido o Flamengo pela Libertadores também na ida fora de casa. O Atlético Paranaense pela Copa do Brasil também venceu fora de casa. E agora de novo, o Cruzeiro vence o Palmeiras fora de casa por 1-0 e dá um passo além aí para garantir a sua classificação à decisão do mata-mata do futebol brasileiro. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Com você na hashtag Linha de Quarta e as participações aqui no estúdio do Mauro César Pereira, do Paulo Calçade, do Arnaldo Ribeiro e também do Leonardo Bertozzi. Só para a gente fazer uma rodadinha aqui, vocês podem definir, vamos lá. Calçade, em uma frase, o empate para o Corinthians. Foi espetacular. Foi para não perder e saiu com isso de lá do Maracanã. Mauro César, em uma frase, o empate para o Flamengo. Ruim. Uma palavra. Arnaldo, Cruzeiro venceu o Palmeiras. Defina o jogo do Cruzeiro em uma frase. De novo vence fora de casa, mas não está garantido. Muito bem. Bertozzi e o Palmeiras nessa história. Difícil ganhar fora. Acho que não dá para se animar só com o fato de que o Cruzeiro sofreu nos outros jogos. Até porque, no final das contas, o Cruzeiro passou, graças às vitórias que teve fora de casa, tanto contra o Santos quanto contra o Flamengo. Né? É verdade. Muito bem, fã de esportes. Mauro, vamos lá. Falou ruim, você foi o mais sucinto de todos aí nessa história. A gente falava, né? Qualquer resultado para o Flamengo que não seja a vitória diante desse Corinthians não vai ser bom. E a gente sabe o jogo de volta como pode ser complicado mesmo com esse Corinthians limitado. O que faltou para o Flamengo hoje para conseguir a vitória em casa? Falta de sempre, né? O Flamengo é um time que tem alguns problemas crônicos, algumas deficiências. É um time que tem uma dificuldade muito grande. É o chamado arame liso já de outros carnavais, não é uma novidade exatamente. Então, é um time que tem muita dificuldade para chegar na área, criar situações. Tem poucos jogadores que chegam dentro da área para finalizar. Hoje usou os três centroavantes sofreram. Tem muita dificuldade para acionar o seu camisa 9, seja ele qual for, e colocá-lo em condições de finalizar. E esses jogadores acabam até se desgastando muito, né? Vão ficando queimados, mas acho também que eles são muito sacrificados por uma mesma forma de jogar. O Flamengo já jogou esse ano, depois da Copa do Mundo, do Maracanã, 4 partidas que não marcou. Não marcou contra o São Paulo, não marcou contra o Cruzeiro na Libertadores, não marcou contra o Ceará, perdeu os 3 jogos e hoje não marcou novamente. Não é uma novidade. Não é uma novidade. O São Paulo e o Cruzeiro não ficaram só se defendendo, mas quando se fecharam, resistiram à pressão do Flamengo. E o Ceará se fechou o jogo inteiro, ainda encontrou um gol no final e resistiu. O Corinthians não fez nada de diferente desse time, do Ceará ou de momentos do São Paulo ou do Cruzeiro quando foi preciso se defender. Só que se defendeu o tempo todo. De todos, foi o time que eu acho que mais se fechou, mais se retrancou. Eu aqui não tenho acesso ao número final, lá embaixo na redação no computador, fiquei acompanhando. Quando eu olhei pela última vez, o Corinthians tinha dado 47 rebatidas. São 47 bicancas para o alto, amigo. É muito chutão, eu acho um jogo muito pobre, independentemente do que é esse time do Corinthians. Não acho que seja um resultado tão bom. Não consigo imaginar esse time do Corinthians jogando um futebol em casa que preocupe tanto o Flamengo. Talvez seja até melhor para o Flamengo jogar fora de casa contra o Corinthians. Um gramado do Maracanã, sem dúvida alguma. Aliás, eu estou publicando amanhã de manhã um post sobre o gramado do Maracanã. Tem um detalhe também que as pessoas não se ligam, né? A quantidade de jogos do Maracanã. A quantidade absurda de jogos do Maracanã. Nenhum estádio recebe tantos jogos como o Maracanã. Porque é o único que recebe 2 times, como acontece com o Horto, mas esses 2 times, Fluminense e Flamengo, disputam 2 competições, os 2 mineiros disputam só uma, o Flamengo até outro dia estava numa 3ª competição, né? E o Vasco ainda dá uma passadinha por lá de vez em quando, como foi agora contra o Santos há pouco mais, há 10 dias, 10, 11 dias. É muito jogo também, vai ter uma parada agora para tentar dar uma guaribada no gramado para melhorar até o final do ano. O Maracanã vai fechar, vai ficar sem jogos durante um período e eles vão tentar resolver. Mas o gramado de fato não ajuda, né? O gramado de Itaquera, que só recebe jogos eventuais de um time só, evidentemente é melhor e com isso talvez até favoreça um pouco mais ao Flamengo. Mas se o Flamengo for para a final, manda no Maracanã.
ainda. É lógico, sem dúvida alguma. Tem esse período aí, só vai mas ter depois... só 2 partidos que não vão acontecer lá. Fluminense e Grêmio, Fluminense e Paraná. Ok. Fluminense e Deportivo Cuenca acontecerá lá, Flamengo e Atlético vai ser lá. Sim. Vai ter um período, inclusive porque é sábado, Vasco, Flamengo em Brasília. Então vai abrir um pedaço aí, um período para eles darem um jeito no gramado, que está uma coisa realmente medonha. Né? Mas assim, eu acho que não é surpreendente. O jogo foi aquilo que a gente esperava, quase uma repetição de Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo no Maracanã, na mesma fase, na mesma Copa do Brasil, do mesmo Jair Ventura contra o Flamengo. Só que naquele jogo o Berrio fez uma jogada de maluco e aí o Diego fez o gol da vitória, porque foi o mesmíssimo cenário. Um jogo muito parecido, só que aquele foi um jogo de volta. O Botafogo empataram em casa no Engenhão por 0-0 com o Flamengo e jogou exatamente assim. Agora, não, por mais que o Corinthians tenha uma cultura defensiva hoje muito forte, né? E o torcedor entenda a forma de jogar, uma coisa é jogar com cuidados defensivos, outra é jogar como jogou hoje. Quase todo o tempo marcando na sua intermediária e chutando para tudo quanto é lado. Criou situações, no primeiro tempo especialmente, teve 2, 3 boas chances ali. O time mostrou até que pode sair um pouco mais, vai ter que fazer isso mais vezes jogando fora. O Flamengo, acho que é o de sempre, é previsível. É um time que não tem grande repertório, joga sempre dentro do mesmo sistema de jogo, sacrifica os seus centroavantes. Alguns jogadores, como o caso do Vitinho, ainda não conseguem engrenar. É o caso dele, do Uribe, que é o preço que se paga pelas contratações no meio da temporada. Até o cara engrenar, às vezes leva um certo tempo e ainda não aconteceu. E alguns números são claros, 67% de posse de bola, 622 passes contra 188 do Corinthians, 49 cruzamentos contra 1. O Corinthians jogou uma vez a bola na área do Flamengo, o Flamengo jogou 49. E esses 49 cruzamentos mostram exatamente isso, essa dificuldade de criar jogada, de infiltrar, tabelar, chegar em condições de finalizar. Então é pressão, joga a bola na área, tenta. O time até lutou, não acho que tenha sido uma banana, foi um time até que buscou, mas tem dificuldades. É um time que não foi desenvolvido como time de futebol para ter um repertório mais farto e que abra defesas, que consiga chegar aos gols. Não consegue. Tanto que eu citei esses 4 jogos aqui, e talvez sábado contra o Vasco, se o Alberto Valentim tomar um chazinho de camomila e tal, e refletir bem, talvez o Vasco jogue fechado e ofereça a mesma dificuldade ao Flamengo. Como o Botafogo do Alberto ofereceu na semifinal do Estadual do Rio e eliminou o Flamengo. Que eu acho que é o que o Vasco deve fazer no sábado. Mesmo assim, se fecha, joga para cima do Flamengo com responsabilidade, sabe que vai ter dificuldade, de repente consegue arrumar até uma vitória num contragolpe, uma bola parada, uma jogada eventual. Mas eu achei que o jogo foi exatamente aquilo que a gente imaginava. Poderia ter saído um gol do Flamengo, circunstancialmente, ou até do Corinthians, mais provável do Flamengo pelo volume, pelo tempo que atacou, mas foi exatamente o roteiro esperado, especialmente com a presença do Jair Ventura no banco do Corinthians, por tudo que já aconteceu no passado, e exatamente essa coincidência da semifinal, ele contra o Flamengo, ano passado com o Botafogo, e agora com outro alvinegro, no caso do Corinthians. Fagner, valeu a pena? Eu acredito que sim. E depois entrou o Paulo Roberto. Enquanto ele esteve em campo, ele não aguentou o tempo todo, saiu por volta de 30. Por aí. Aí ele foi dentro daquela postura do Corinthians. O Corinthians é uma postura, não dá nem para definir como defensiva, é algo que vai além disso daí. Era o Jadson, aí, Como último. Romero e Cleison, 3 homens no centro, Ralf, Gabriel e Douglas, e uma linha que com poucas saídas, pouca movimentação de laterais, né? Isso não foi constante. Eu disse que o resultado ele é espetacular pelo momento do Corinthians, pela confiança no chinelo, ela é baixíssima. O Jair chegou na sexta-feira, hoje é quarta-feira. Ele fez 2 treinos e pegou o Palmeiras e o Flamengo pela frente, decidindo uma Copa do Brasil, que decide muita coisa. Para um ano ruim do Corinthians, chegar à final é o sonho, fora o dinheiro que entra. Então, ele sabe o tamanho da missão. E ir ao Maracanã para atacar o Flamengo seria a última coisa que ele faria dentro desse cenário do Corinthians, no momento de baixa expectativa e confiança. Então, o que ele fez? Ele trancou o time para sair com 0-0 e, quem sabe, especular com uma possibilidade. Ele teve uma real chance com o Cleison de fazer 1-0, mas veio com o resultado que era o sonho. A vitória seria o absurdo. Mas ele veio com o sonho para decidir em casa daqui 2 semanas. Então ele tem 2 semanas para entender, para lembrar o nome dos caras. Quem é o 8, quem é o 9, aquelas coisas todas. Então, assim, o resultado é espetacular pelo momento. A definição de quem vai passar, está bem longe. Não é que espetacular, então, a chance de ganhar em casa do Flamengo. O Flamengo tem possibilidade, no Corinthians, de jogar muito melhor, porque isso era um gramado de beach soccer. Né? É areia, de vez em quando tem uma graminha. É mais na praia, né? Então, você encontrava areia. Para que areia? Se usa areia nos gramados hoje.
mas a areia serve para corrigir imperfeição também. Então você joga toneladas de areia e você vê a areia subindo. Isso não é correto. Então é um gramado que você percebe, a bola vem quicando. Teve uma bola do Léo Santos para o Henrique no começo do jogo, a bola demorou 5 minutos para chegar nele. De zagueiro para Ela foi zagueiro. batendo de zagueiro para zagueiro. Opa, ali o que você começa a fazer? Quebra. Simplifica. Então, numa jogada mais rápida, você fixa o pé de apoio. Isso aconteceu agora no finalzinho, acho que com o Lincoln. Vai na linha de fundo, a hora que ele bota a esquerda para tentar dominar com a direita, ele escorrega e vai quase para a linha de fundo. Não dá para jogar. Então, um time mais técnico é prejudicado na sua própria casa contra um que veio para se defender. Sempre digo, mata-mata, se você quer encontrar bom futebol em mata-mata, vá no outro mata-mata. Aqui é raríssimo. O que você encontra é emoção. A emoção é diferente de bom futebol. Quase, foi expulso, bateu na trave. Agora, jogo bem construído e pensado, nos nossos mata-matas aqui, tá para nascer. Tem uma ideia, né, Calçade, ano passado, de que, o problema é a regra do gol fora. Isso mesmo. Tá bom, Não, tira a regra do gol fora, que a gente vai ver jogos super abertos e... Não é assim que funciona, até pela característica dos times aqui. Então, eles para mim, atacaram um efeito colateral da situação. O Jair não vai falar isso, mas na cabeça dele cara, eu tenho 180 minutos para não tomar um gol, se eu fizer, ótimo, embora seja muito difícil com o que o Corinthians tem hoje. Se não fizer, cara, Cássio vai lá, confiamos em você, tudo bem, o Diego Cássio é contra ótimo. o Diego também, Alves, vamos ver o que vai dar. Né? É isso. Por quê? Porque o Mauro lembrou bem, é exatamente o que ele queria. Ele não contava com o lance de gênio do Berrio ali. Mas era o que ele poderia ter feito ano passado também naquela semifinal. É que aí o problema o que acontece quando tomar o gol? Não, se toma o gol ali, o que fazer? Então, no caso do Corinthians, o que fazer? Então, e no jogo de volta vai ser a mesma questão. Beleza, e o torcedor vai entender se o Corinthians esperar o Flamengo. Acho que o torcedor compreende hoje como o Corinthians Mesmo tem em que casa, jogar. será? Acho que Com compreende. 3 assim no centro, não sei. Essa é uma boa questão. É perigosíssimo, até porque você não sabe. Você tem que ter muita confiança, né? De que Aí a vai questão aí replicar o jogo. vai esperar tomar o gol de repente? Ou Agora, eu vi o Flamengo, assim, até o final. o Cássio, foram 23 finalizações do Flamengo, 4 do Corinthians. Nenhuma do Corinthians no alvo. Portanto, não teve defesa do Diego Alves no jogo. No Corinthians, foram 6 bolas no alvo e 6 defesas do Cássio. O Cássio trabalhou muito, inclusive para parar o jogo. Parou o jogo, várias vezes. Ele trabalhou, a bola do Flamengo, apesar de toda essa, eu não diria super organização defensiva, foi povoado defensivamente o Corinthians. A organização ainda é uma etapa a ser alcançada. Mesmo com 3, teve finalização com 3 homens aqui no centro, e você pode chamar de volantes. Ralf, Gabriel e o Douglas, que não saiu. Então, com 3, teve bola de batida em setor que deveria estar protegido. Mas o objetivo onde jogam Diego e Paquetá, eu tenho 3. Certo. Então, a circulação daqui é mais difícil. Tem o Romero voltando de um lado, o Cleison do outro, ajuda a lateral e cuida de circulação de Vitinho e de Everton Ribeiro. O Jair sai vitorioso pela proposta. Conseguiu o que queria. O Flamengo não, mas acho que o Flamengo num bom gramado, um gramado que é muito bom, pode jogar um futebol que não foi visto no Maracanã. O resultado para o Corinthians, magnífico. Agora, a passagem de Corinthians e de Flamengo está muito longe de ser definida. O Corinthians conseguiu trazer o jogo da volta para casa para jogar, e não a desclassificação, só isso. Tem muito jogo pela frente ainda. Era o objetivo. Só informação, 13 partidas em 36 dias. Maracanã recebeu. E o Camp Nou recebeu 27 em todo o ano passado. Então, essa diferença é brutal. E no gramado às vezes é trocado com esses 27 aí. Eles trocam o gramado. O Maracanã vai trocar em outubro, depois do show do Roger Walters. Aí vão trocar o gramado no dia seguinte. Como aconteceu até durante a Olimpíada. De um dia para o outro trocaram o gramado. A grama está lá em Saquarema, descansando, pegando solzinho, essa coisa toda. Esse Maracanã tem uma bizarrice. Não pega sol no inverno no canto do lado norte, do lado esquerdo. Não pega sol. Os caras conseguiram projetar um estádio, essa aberração, que no Rio de Janeiro, onde o sol não costuma ser um problema, né? Onde não pega sol embaixo do gramado. É coisa genial. Um arquiteto brilhante fez isso, né? Porque não pega sol no gramado do Maracanã. Vão botar aquela luzinha, a lâmpada holandesa, que você vê em Liverpool, por exemplo, né? Bernabéu também. Você vê em outros lugares assim, onde chove muito. E o sol, ele passa de vez em quando, fala oi e vai embora. É ridículo isso. Quer dizer, esse problema vem lá de trás, né? Não é tão novo. Agora, o Jair tem um problema também, que é uma coisa para ele pensar e refletir. No ano passado, uma finalização do Pimpão no jogo de volta no Maracanã.
Hoje nenhuma. Então são 3 jogos semifinais contra o Flamengo que os times dele, aliás, finalizaram uma vez. Ele vai ter que agredir o Flamengo. Ele não pode, como técnico do Corinthians, jogando em Itaquera, por mais que ele vá ter preocupações defensivas e deverá tê-las, é óbvio, simplesmente abdicar do ataque. Ele tem 2 semanas para trabalhar. Tem isso também. Como ele acabou de chegar, um tempo razoável para ele pensar num bom plano de jogo. Mas não dá para ele... Digamos que ele seja eliminado de novo dessa maneira. Chutando uma bola no gol, é muito pouco. Até porque ele discursou, inclusive, algo que ele já falou lá nos tempos do Botafogo, ao chegar no Corinthians. Que ele não é um técnico que só sabe montar um time de uma maneira, que depende de uma série de questões, dos jogadores disponíveis.